E por falar em política comercial, acabou de sair o tão esperado dado do PIB, do crescimento da economia brasileira para 2024. O PIB cresceu 3,4% em 2024 e fechou o ano em 11 trilhões de reais e 700 bilhões. Ou seja, se a gente somar todos os bens e serviços produzidos pela economia brasileira, totalizaram aí 11,7 trilhões de reais. O PIB de 2024 foi puxado principalmente pelo desempenho da indústria, que cresceu 3,3%, do setor de serviços e varejo, que cresceu 3,7%, mas teve o recuo da agropecuária, com queda de 3,2% devido à ocorrência de eventos climáticos adversos, como lá o evento do Rio Grande do Sul. A boa notícia é que para 2025 há uma perspectiva de safra recorde. Provavelmente a agropecuária deve ser o destaque positivo para o ano de 2025. Se a gente comparar em relação às previsões no início do ano, o crescimento do PIB foi bastante positivo. No início do ano, falava-se ali num crescimento de 2%, né? No início do ano de 2024, a economia acabou crescendo 3,4%. Agora, se a gente analisar em relação às expectativas na margem, ou seja, em relação ao último mês, aí o PIB veio abaixo do esperado. O mercado projetava um crescimento de 3,6% e veio 3,4%. Se a gente olhar especificamente o quarto trimestre, o crescimento foi de 0,2% e a previsão era de 0,5%. O que isso quer dizer? Quer dizer que, olhando os dados mais recentes, a gente percebe uma desaceleração da atividade econômica. Resta saber como é que o governo vai reagir em relação a essa desaceleração da atividade econômica. Será que o governo vai dobrar a aposta com políticas fiscais expansionistas, ou seja, aumentar o gasto público, flexibilizar o crédito, liberar dinheiro na economia, como ele fez com o FGTS, ou não? Ele vai aceitar essa desaceleração como um processo natural até para conter a inflação. Eu aposto que o governo vai para a primeira opção, ou seja, vai pisar no acelerador do gasto público e do crédito, até porque tem eleições no ano de 2026 e não quer contar aí com uma desaceleração da economia. Qual é o ponto, né? Qual que é o risco dessa política? É piorar o fiscal e também trazer impactos inflacionários, à medida que a economia brasileira ela já cresce acima do seu potencial. E quando você cresce acima do seu potencial, você gera pressões inflacionárias. E a gente segue com as análises aqui no Jornal da Manhã, porque vamos conversar com Deise Ciocari e também o Cristiano Vilela. O Deise, aí a gente precisa ver se vai pegar o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Porque 2,9 em 2023, agora 3,4, eu posso considerar até um copo meio cheio. Mas como o Gani destacou, havia perspectivas de que fosse um pouco acima desses 3,4. Como é que o governo vai usar isso politicamente, hein, Deise? Pois é, Nonato, a pergunta que eu me faço é se esse crescimento de 2024 ele foi sólido ou foi o que a gente costuma chamar de um voo de galinha, né? Porque o avanço da economia ele foi puxado principalmente pelo setor de serviços e pela agropecuária, né? O Gani comentou isso, e isso teve impactos positivos da safra recorde e do consumo interno. Agora, essa desaceleração do PIB no quarto trimestre, ela acende um alerta para a gente aqui. Isso não pode indicar um esgotamento do modelo de crescimento baseado no consumo e no agronegócio, sem um impulso equivalente da indústria ou do investimento produtivo. Então, se a gente olhar historicamente, o Brasil já passou por ciclos de crescimento que não se sustentaram a longo prazo, que é o que a gente chama de voo de galinha, né? Então, o desafio para 2025 vai ser manter esse crescimento sem depender apenas desses fatores pontuais, como ou uma boa safra ou políticas de estímulo ao consumo, que foi o que o Gani falou, que eu também concordo com ele, a minha aposta é justamente essa. Acho que o governo vai pisar no acelerador e vai colocar isso para frente. Agora, o crescimento, obviamente, ele é positivo, né, mas ele não é garantia de sustentabilidade econômica a longo prazo. O Brasil ele precisa de políticas que estimulem o investimento produtivo e a inovação, além de resolver esses desafios mais fiscais e estruturais, né? Caso contrário, 2025 pode ser um ano de ajustes e não de continuidade no crescimento.
Pois é, o resultado ele é um resultado positivo, sem sombra de dúvida. 3,4% do PIB, a maior do que no ano anterior, um certo crescimento, isso é algo positivo. Agora, talvez as expectativas um pouco exacerbadas, estimuladas pelo governo, acabam dando essa sensação de que o resultado não tenha sido tão bom, de que o copo está meio vazio ao invés de meio cheio. E especialmente o outro aspecto é o cenário do último trimestre, que causa uma certa preocupação no sentido do que foi colocado pelo Alan Gani e pela Daisy, no sentido de uma possível desaceleração do modelo de desenvolvimento, de crescimento econômico que vem sendo desempenhado pelo governo. Infelizmente, a expectativa que a gente tem é uma expectativa de que se aprofunde o gasto público, de que se busque estimular o crescimento econômico, a geração de renda, a geração de emprego através do gasto público, o que, via de regra, não é bom, mas especialmente no caso brasileiro, com o enorme endividamento público e com uma estrutura extremamente inchada como a existente no Brasil, isso passa a ter contornos ainda piores e nos dá uma expectativa futura de que um dia esse sonho acabe e aí venha a desilusão de recessão e de desemprego.